uma queimação, um desconforto no estômago, tipo uma gastura. Parece que eu tô com fome, mas daí eu tento comer, até alivia, mas dura um pouco, logo volta toda aquela sensação. Será que eu tô com gastrite nervosa? Que exame que eu tenho que fazer para descobrir se é isso mesmo? Talvez tu tenha gastrite, talvez não. Talvez tu precise de exames, talvez não. E talvez tu precise de remédio, e talvez não. Ficou confuso? Vem comigo que eu vou desmistificar tudo o que você acha que sabe sobre esse assunto. Olá, para quem é novo no canal, meu nome é Taniele, eu sou médica, cirurgia geral e do aparelho digestivo. E antes de começar, eu queria te pedir aquele joinha, se inscreve no canal e clica no sininho de notificação. É o incentivo de vocês que nos faz toda semana trazer conteúdo novo sobre medicina. Antes de entrar no assunto propriamente dito, eu gostaria de trazer alguns pontos de definição para facilitar o entendimento sobre esse problema de saúde. Quando uma pessoa apresenta dor no estômago, o nome desse sintoma se chama dispepsia. Ela pode se apresentar de diferentes maneiras, em diferentes pessoas, por diferentes mecanismos. Essa dor pode se apresentar de diferentes maneiras, como a gente acabou de conversar. Desde uma queimação até um desconforto, às vezes uma sensação de gastura, uma sensação de fome, que pode ou não aliviar ao comer. Também pode se apresentar com um inchaço na barriga, principalmente depois da alimentação, ou com a sensação de logo estar satisfeito com uma quantidade menor de alimento. Outras pessoas podem apresentar eructações frequentes, que nada mais é do que um nome chique para arroto, e náuseas. Pode também estar associado a sintomas de refluxo gastroesofágico, como a azia, que já foi conversado num vídeo anterior. Enfim, a dispepsia é a dor no estômago, o sintoma, e não a doença. Esse sintoma pode ser passageiro e vir quando a gente come alguma coisa que não cai bem, ou ele pode ser mais duradouro e aí precisar de tratamento. Já a gastrite muitas vezes é a causa da dispepsia. A definição de gastrite é a inflamação no estômago. E isso pode acontecer por diversos fatores, como a infecção do estômago por uma bactéria chamada Helicobacter pylori, pelo uso contínuo de anti-inflamatórios que causam irritação dentro do estômago, pelo alto consumo de carnes vermelhas e sal, pelo tabagismo e pelo excesso de bebida alcoólica, dentre outros. Então, se eu tenho dor no estômago, eu preciso investigar gastrite por exame sempre? Não, para vocês terem uma ideia, 21% da população mundial apresentam esse sintoma. E 70% dessas pessoas não apresentam nenhuma alteração ao exame. Ou seja, elas apresentam o que muitos consideram gastrite nervosa, ou pelo nome correto, dispepsia funcional. Tá, mas como é que eu vou saber que eu não sou os 30% sorteado no grupo da gastrite? Bem, muitas pessoas vão precisar de exames para investigar melhor, sim. Mas isso vai ser avaliado numa consulta médica de acordo com o risco de cada pessoa. No início dos sintomas, quando eles são muito recentes, a gente pode tentar fazer um tratamento por um tempo com medicação e medidas dietéticas e, caso não melhore, aí sim ir em busca do exame. Mas existem alguns sinais que a gente tem que se atentar e caso você tenha qualquer um deles, você deve procurar atendimento médico o mais breve possível, pois é necessário fazer exames e descartar causas mais graves para dor, como por exemplo até câncer de estômago. Então esses são os sinais que você deve prestar atenção. Perda de peso mesmo não estando fazendo dieta, vômitos ou fezes com sangue, anemia, massas na barriga, história na família de câncer de estômago, dificuldade para engolir ou dor, você deve procurar atendimento médico o mais breve possível. É claro que a decisão de realizar ou não exames vai depender da consulta médica e da avaliação do teu caso em particular. E aí o médico junto a ti pode definir se é ou não importante fazer esse exame. Exames. Tá, doutora, para de enrolar. Que exame tu tá falando? O principal e melhor exame para avaliar se existe ou não gastrite é a endoscopia digestiva.
que é aquele exame que a gente já conversou em vídeos anteriores, em que se avalia o estômago por dentro, através de uma mangueira com uma câmera na ponta. E através desse exame é possível avaliar as paredes, avaliar se existem sinais de inflamação e coletar pequenas biópsias, que são pedacinhos desse estômago, e encaminhar para o patologista. O patologista vai poder nos dizer se existe ou não inflamação e se existe bactéria ou não para ser tratada. Existem alguns outros exames que podem ser usados antes, durante ou depois do tratamento, que incluem exames de sangue, exames de fezes e até mesmo avaliação através da respiração, em que é possível, a partir dela, ver se existe ou não a bactéria. Ai, mas eu fiz tudo que era exame. Meu médico disse que tá tudo normal e mesmo assim eu tenho muita dor. Eu tenho que ter alguma coisa, não é possível. Olha, não necessariamente. Como a gente conversou no início do vídeo, nos casos de dispepsia funcional, o paciente tem dor, ela é real, mas os exames vão estar absolutamente normais, porque o problema não está no estômago em si. E isso não quer dizer que não exista o problema, apenas que precisa de outras modalidades de tratamento, que podem ser desde o uso de medicações semelhantes aos usados no tratamento de gastrite, até o uso de antidepressivos, acompanhamento psicológico e psiquiátrico. Ah, tá. Então agora a conclusão de tudo é que eu tô ficando louco, é isso mesmo? Calma! Como eu costumo falar para os meus pacientes, o trato gastrointestinal e o cérebro têm uma conexão direta. Algumas pessoas têm uma sensibilidade aumentada aos estímulos de dor no estômago. Isso não quer dizer que ela não sente ou tá ficando maluca. Isso é apenas a forma de percepção que existe entre o nosso organismo e o nosso consciente. Então, nesses casos, o tratamento de outros problemas psicoemocionais, como depressão e ansiedade, podem melhorar em muitos sintomas de dor no estômago. Aceitar e entender melhor o nosso corpo faz não só a gente ter a motivação para resolver os problemas, como melhorar a qualidade de vida. Ufa! E aí, gostou do vídeo? É muita informação, né? E não acabou por aqui. Esse vídeo tem a parte 2 e quem vai trazer para nós mais detalhes é a nutricionista Suyan, a nossa parceira aqui do canal. Su, passa uns spoilers para nós. O que tu vai conversar no teu vídeo? É isso aí! Você quer saber então quais alimentos você deve evitar na gastrite? E mais, quais alimentos podem te auxiliar no tratamento da gastrite? Então vem comigo no meu canal NutriSuyan, que lá eu preparei um videozinho especialmente para você. Te espero lá no canal, um beijo e até lá! Então é isso, eu espero que tenha gostado. Se gostou e puder, compartilha com teus amigos. E se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, vai ser um prazer responder. Eu fico por aqui, um abraço, cuide bem do que você come e tchau!